Meio-dia, 6 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Boa tarde, Paulo. Tudo em paz, Anchieta? Tudo sob controle, amigo. Fim de semana tranquilo? Foi. Na paz? De muita missão, tudo em paz. Isso é que é bom. Pois bem, nos cursos de comunicação pelo Brasil afora, os professores costumam dizer aos seus alunos que, depois de formados, quando estiverem atuando na imprensa, devem ter alguns princípios a seguir, o que é normal, o que é natural em qualquer profissão. Um desses princípios é: se você for tocar num assunto que prejudique a si próprio e a toda a coletividade, evite esse assunto. Deixe que outra pessoa fale com a autoridade, que o responsável. Se você puder abordar um tema que seja benéfico para todo mundo, aborde com a maior ênfase possível. Aprendemos isso, né? Nas bancas das faculdades de comunicação. Então tem coisa que, se você abrir a boca e disser, só vai causar prejuízo a você que falou e a toda a coletividade. Foi o caso da primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, com essa história de xingar o bilionário Elon Musk. Ganhou o que com isso? Poderia ter evitado, né? Criou um ruído internacional, tirou o foco do G20 aqui no Brasil, que a imprensa do mundo todo está aqui, e a imprensa passou a dar destaque naquela fala, sem nenhum objetivo, propósito, da primeira-dama do Brasil. Repercussão horrível. Foi tão ruim a repercussão que, pela primeira vez, desde que o casal está junto, Lula teve que, de certa forma, repreender a sua mulher publicamente. Falou sobre o tema, deu uma indiretazinha assim. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer, porque não tem nada mais triste do que uma criança levantar de manhã e não ter um café, um copo de leite e um pão com manteiga para dormir. Aproveitou a aliança contra a fome para dar uma cutucadazinha. Naturalmente que Lula combinou isso com a primeira-dama. Olha, eu vou dar uma tacadinha, vai ser o jeito, você pisou na bola. E a imprensa repercute essa tacadinha que o presidente deu. Olha aqui como é que o pessoal retrata. Depois de xingar Musk, Janja cancela a participação em evento paralelo do G20. Ela teria uma outra participação ontem, cancelou porque se mancou. Por conta da repercussão também. A repercussão simplesmente horrorosa. A agenda do presidente da República, que está agora na abertura do G20, e nós acompanhamos nesse instante para você. Está aqui, houve os cumprimentos aos líderes do G20, o lançamento da Aliança Global contra a Fome, foi esse ponto aí que o presidente falou, a foto oficial, sessão de reunião dos líderes do G20, tem a apresentação de cartas credenciais de embaixador da República Guiana e recepção oficial oferecida pelo presidente Janja aos chefes de Estado e de governo no Museu de Arte Moderna, lá no Rio de Janeiro. Agora há pouco eu estive observando toda a movimentação. O presidente americano Joe Biden foi o único a entrar por um lugar diferente dos demais. Acredito que por uma questão de segurança. Tinha lá uma rampa meio longa no Museu de Arte Moderna, lá do Rio de Janeiro, que fica no aterro do Flamengo. Eu já estive lá algumas vezes. E uns disseram que foi para que o Joe não cansasse na rampa, mas não é uma rampa tão longa. E outros disseram que foi mesmo por uma questão de segurança. E por conta dessa fala da primeira-dama Janja em relação a Elon Musk, os colegas de imprensa que estão lá no Rio de Janeiro disseram que houve pedidos de algumas delegações, olha só, para que a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, não participasse das reuniões dos encontros bilaterais. Por quê? Alguns presidentes vieram com esposas, chefes de Estado e de governo com marido ou com mulher, outros vieram sozinhos. E aí foi o caso da China, por exemplo. A China pediu para que Janja não participasse, porque ela não é ministra, isso também repercute na mídia hoje, está aqui. O pessoal colocou: diplomatas chineses querem Janja fora das agendas bilaterais. Ou seja, quando o Lula for conversar sozinho com Xi Jinping, não é para levar. Pisou na bola. Eu só não sei se ele entendeu o que o presidente chinês ia falar, mas tudo bem. São coisas do nosso Brasil que, honestas e sinceramente, poderiam ser evitadas, né? Porque, por exemplo, Macron veio com a esposa dele. Chegou da Argentina,
Ontem à noite foi olhar assim a praia de Copacabana, no calçadão, mas a mulher, dona Brigitte, extremamente discreta, não dá declaração, fica quietinha, né? Agora a Janja não se contenta não, né? Ela estava agora sentada lá por trás do presidente Lula e olhando, o celular dela tem a capa cor-de-rosa, o tempo todinho no celular e tal. Ela é ágil, né? Gosta de participar de redes sociais, acaba pisando na bola. Teve uma saia justa também na chegada do Javier Milei. O presidente da Argentina chegou com a irmã, ele anda com a irmã, subiu a rampa e até o aperto de mão foi longe de Lula, assim, pegou na mão meio que os outros abraçaram, pegou bem de longe e tirou o time. Mal posou para a foto, viu? Mal posou para a foto. Os tais dos cortes de gastos que o governo vai anunciar ficou agora para depois do encontro do G20, provavelmente na quarta ou na quinta-feira, como quarta é feriado, deve ficar para quinta. E algumas pessoas procuraram o paraibano Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, para saber se é o Banco Central que tem que fazer isso, se é o governo e tal. E Maílson da Nóbrega deu as explicações a vários colegas de imprensa. Nós separamos um trechozinho. Conduzir a política monetária com o objetivo de assegurar a estabilidade da moeda, isso é o controle da inflação, e a estabilidade do sistema financeiro, ou seja, evitar quebras de banco que afetam negativamente a economia. Essa tarefa de cortar gastos é do Poder Executivo. E a última instância, ou seja, a decisão final, costuma ser do Presidente da República, sobretudo com a dimensão que o assunto tomou. Né? Então, eu acho que tudo vai depender do presidente. Ele é a peça-chave dessa questão. Deixou claro, né? Não é Banco Central, Banco Central tem as suas tarefas, tem as suas missões estabelecidas na legislação. Brasília está numa calmaria danada, porque o foco está todo no Rio de Janeiro com o G20, e Napoleão de Castro daqui a pouco participa da nossa coluna falando sobre convocação de Assembleia da Câmara dos Deputados, as providências tomadas pelo presidente Arthur Lira. O nosso querido Napoleão de Castro permanece na capital da República. E o Bolsa Família na Paraíba reúne quantas famílias? Paga mensalmente a quantas famílias? Houve um levantamento, são mais de 600 mil famílias na Paraíba que recebem dinheiro do Bolsa Família. Mais de 670 mil famílias paraibanas recebem o Bolsa Família agora nesse mês de novembro. Dizem que nessa tesourada do governo vai diminuir muito esse número aqui de famílias, porque há casos que já foram comprovados de 2, 3 pessoas na casa que recebem, e aí o governo vai dar uma tesourada muito boa. O governador em exercício, Adriano Galdino, vem cumprindo a agenda desde que assumiu na quinta-feira. Hoje de manhã visitou as instalações da CAGEPA aqui em Campina Grande e deu coletiva agora há pouco no escritório de representação do governo do estado. O governador em exercício conhece a situação do abastecimento da água em Campina Grande em visita à CAGEPA. Adriano Galdino, visitando Mombaça, como a gente diz, né? Visitando a terra natal, a área dele. Para provar que o pessoal, quando quer agir, age no Rio de Janeiro, a nossa boca maldita de hoje enfoca um acontecimento que é inusitado e que também merece registro da imprensa internacional. Os bandidos resolveram dar uma trégua naqueles ataques, naqueles tiroteios lá do Rio de Janeiro, mas imagino eu que eles disseram assim: vamos mostrar que nós estamos presentes, acompanhando o G20. Olha o que eles fizeram no Rio de Janeiro. Carro da comitiva do presidente Lula para a reunião do G20 é roubado na Baixada Fluminense. Roubaram o carro, o motorista do veículo também foi vítima, teve o celular levado, naturalmente que Lula não estava no carro. Outro destaque do mesmo caso: carro usado pela comitiva de Lula no G20 é roubado no Rio. Mais um. Carro usado na comitiva do Lula é roubado no Rio de Janeiro. O presidente não estava presente no momento do crime, os criminosos não foram identificados, acharam o carro depois dentro da favela do Complexo da Maré. Nossa boca maldita de hoje mostrando que os caras não estão dormindo, não. Rapaz, vamos dar um sustozinho aqui só para, né? É impressionante. Não respeitam mais ninguém, não. Tomaram conta de tudo. Anchieta. Não tem jeito. Foi a nossa coluna política de hoje. Até amanhã, né, amigo? Até amanhã. Amanhã tem mais. E agora vamos a Brasília saber outras novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta, cumprimentos a você, Paulo Roberto, nossa equipe, com muito carinho o nosso telespectador que nos assiste no Em Dia nesta segunda-feira. A gente inicia mais uma semana
de acompanhamento com nossa equipe aqui direto da capital brasileira. E olha, Anchieta, há inclusive convocação de sessão presencial para esta segunda-feira na Câmara Federal. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, PP de Alagoas, convocou ainda na noite de quinta-feira os parlamentares para uma sessão extraordinária com obrigação de presença nesta segunda-feira. O objetivo de Lira é debater com os parlamentares medidas que devam ser adotadas pela Câmara Federal, principalmente em relação à segurança, depois do ocorrido na última quarta-feira na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília. Sugestões da Polícia Legislativa, do Comando de Policiamento da Capital Federal, têm chegado à mesa diretora da Câmara, que está analisando as propostas e buscando endurecer principalmente o acesso de pessoas durante a semana no Congresso Nacional. As decisões, Lira quer tomar de forma colegiada, ouvindo todos os parlamentares e passando pelo plenário da Casa. Nós vamos estar acompanhando e ver até onde vai o debate desses temas na sessão desta segunda-feira. Pois é, na quarta-feira teremos o feriado da Consciência Negra. E, evidentemente, o Congresso deve concentrar as suas atividades hoje e também amanhã, terça-feira. Pela bancada do nosso estado, eu conversei com o deputado Gervásio Maia Filho, ele que também colocou a sua assinatura no pedido de instalação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, a chamada PEC 6x1, que trata da jornada de trabalho. A reportagem do Em Dia, o deputado justificou. É um debate que precisa acontecer com muita seriedade, com muita cautela, ouvindo o empregado, ouvindo o empregador, porque é um tema que envolve, com certeza, os temas em torno da nossa economia. E a gente não pode errar nessa PEC. A gente tem que acertar, enxergando um trabalhador que possa produzir mais, que trabalhe menos, que possa ter mais espaço com a família, que possa ter mais espaço para cuidar também das atividades de casa e que, dentro de um pensar mais moderno, mais atual, que possa também ter mais gás para produzir lá no seu trabalho, no seu emprego. E em relação ao empregador, avaliar também a conjuntura das decisões que serão tomadas daqui para frente, para que todos os lados possam ser atendidos. O próprio Hugo Mota, que será o deputado federal Hugo, que será, se Deus quiser, o próximo presidente da Câmara dos Deputados, fez uma fala ontem muito positiva, dizendo que o trabalho tem que ser conduzido ouvindo os dois lados. São as informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia na Rede Ita, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Ontem foi celebrado o Dia Mundial da Prematuridade. Em alusão ao tema,